Mas, em parte alguma, acha-se expressamente afirmado que a transformação em mulher, que ele tanto temia, devesse realizar-se em benefício de Flechsig. Isso é verdade, e não é difícil compreender que, ao preparar suas memórias para publicação, visto estar ansioso por não insultar o homem Flechsig, ele evita acusações tão grosseiras, mas a moderação de sua linguagem, devido a essas considerações, não chega ao ponto de poder esconder o verdadeiro significado da acusação. Na verdade, pode-se sustentar que, afinal de contas, ela se acha visivelmente expressa numa passagem como a seguinte, abre aspas, desse modo, uma conspiração contra mim foi levada ao ponto culminante por volta de março ou abril de 1894. Seu objetivo era conseguir que, uma vez minha doença nervosa houvesse sido reconhecida como incurável ou assim admitida, eu fosse entregue a certa pessoa de maneira que minha alma lhe fosse entregue, mas meu corpo, reticências, fosse transformado num corpo feminino e, como tal, entregue à pessoa em apreço, com vistas a abusos sexuais, reticências. É desnecessário observar que não é sequer nomeado algum outro indivíduo que pudesse ser colocado no lugar de Flechsig. Perto do fim da estada de Schreber na clínica de Leipzig, veio-lhe à mente o temor de que ele deveria ser jogado aos assistentes para fins de abusos sexuais. Quaisquer dúvidas remanescentes sobre a natureza do papel original atribuído ao médico dissipam-se quando, nos estágios posteriores do seu delírio, vemos Schreber admitir abertamente sua atitude feminina para com Deus. A outra acusação contra Flechsig ecoa excessivamente alto por todo o livro. Flechsig, diz, tentou cometer assassinato de alma contra ele, como já sabemos. O próprio paciente não foi claro quanto à natureza real desse crime, mas a mesma estava ligada a questões de discrição que impediram sua publicação. Como percebemos pelo terceiro capítulo suprimido, a partir deste ponto, um único fio conduz-nos à frente. Schreber ilustra a natureza do assassinato de alma, referindo-se às lendas corporificadas no Fausto de Goethe, no Manfred de Byron, no Freischütz de Weber, e um desses casos é citado em outra passagem mais adiante. Ao examinar a divisão de Deus em duas pessoas, Schreber identifica seu Deus inferior e Deus superior com Arimã e Armuzid, respectivamente, e pouco depois ocorre uma nota de rodapé casual, abre aspas. Além disso, o nome de Arimã também aparece em vinculação com um assassinato de alma no Manfred de Byron, por exemplo, fecha aspas. Na peça mencionada, dificilmente existe algo comparável à barganha da alma de Fausto, e procurei em vão a expressão assassinato de alma. Mas a essência e o segredo de toda a obra residem numa relação incestuosa entre irmão e irmã,
E aqui nosso fio se rompe abruptamente. Em estágio posterior deste trabalho, pretendo retornar ao exame de algumas outras objeções. Entre mentes, porém, considerar-me-ei justificado em manter a opinião de que a base da moléstia de Schreber foi a irrupção de um impulso homossexual. Esta hipótese se harmoniza com o importante pormenor da história clínica, que do contrário permanece inexplicável. O paciente teve novo colapso nervoso que exerceu efeito decisivo sobre o curso de sua doença, na ocasião que sua esposa estava tirando umas pequenas férias por causa da própria saúde. Até então ela havia passado diversas horas com ele todo o dia e feito as refeições de meio-dia com ele. Entretanto, quando retornou após uma ausência de 4 dias, encontrou-o muito tristemente alterado, tanto na verdade que ele próprio não mais queria vê-la, abre aspas, o que determinou particularmente meu colapso mental foi uma noite específica durante a qual tive um número extraordinário de emissões, travessão, positivamente meia dúzia, todas naquela noite, fecha aspas. É fácil compreender que a simples presença da esposa deve ter atuado como proteção contra o poder atrativo dos homens a seu redor. E se estivermos preparados para admitir que uma emissão não pode ocorrer num adulto sem algum acompanhamento mental, poderemos suplementar as emissões do paciente naquela noite, presumindo que elas se fizeram acompanhar de fantasias homossexuais que permaneceram inconscientes. A razão de essa irrupção de libido homossexual ter dominado o paciente exatamente nesse período, isto é, entre as datas de sua nomeação e da mudança para Dresden, não pode ser explicada na ausência de um conhecimento mais preciso da história de sua vida. Falando de modo geral, todo ser humano oscila ao longo da vida entre sentimentos heterossexuais e homossexuais, e qualquer frustração ou desapontamento numa das direções pode impulsioná-lo para outra. Nada sabemos desses fatores no caso de Schreber, mas não devemos deixar de chamar atenção para um fator somático que pode muito bem ter sido relevante. Na época dessa doença, o Dr. Schreber contava 51 anos e, portanto, atingir uma idade de importância decisiva na vida sexual. É um período no qual, nas mulheres, a função sexual após uma fase de atividade intensificada ingressa num processo de involução de grandes consequências. Tampouco os homens parecem estar isentos de sua influência, pois tanto eles quanto as mulheres estão sujeitos a um climatério e as suscetibilidades à doença que o acompanham.
Bem, posso imaginar que hipótese dúbia deve parecer a suposição de que o sentimento amistoso de um homem para com seu médico possa repentinamente surgir sob forma intensificada após um lapso de 8 anos e ocasionar tão grave doença mental. Mas não acho que seja justo pôr de lado tal hipótese simplesmente por causa de sua inerente improbabilidade, se ela se recomenda a nós por outros motivos. Devemos antes indagar até onde chegaremos se a seguirmos, pois a improbabilidade pode ser de tipo passageiro e devido ao fato de a hipótese duvidosa ainda não ter sido relacionada com outras parcelas de conhecimento e de ser ela a primeira hipótese com que o problema foi abordado, mas em benefício daqueles que são incapazes de manter o julgamento em suspenso e que encaram nossa hipótese como inteiramente insustentável, é fácil sugerir uma possibilidade que a despojaria de seu caráter desconcertante. O sentimento amistoso do paciente para com o médico bem se pode ter devido a um processo de transferência, por meio do qual uma catexia emocional se transpôs de alguma pessoa que lhe era importante para o médico, que na realidade era-lhe indiferente, de maneira que o último terá sido escolhido como representante ou substituto de alguém muito mais chegado ao paciente. Para colocar o assunto da forma mais concreta, o paciente lembrou-se de seu irmão ou de seu pai ante a figura do médico, redescobriu-os nele, então não causará espanto que, em certas circunstâncias, um anseio pela figura substituta reaparecesse nele e operasse com uma violência que só pode ser explicada à luz de sua origem e significação primária. Confito de acompanhar essa tentativa de explicação, naturalmente achei que valeria a pena descobrir se o pai do paciente ainda se achava vivo à época em que ele caiu doente, se tivera um irmão e, nesse caso, se ainda se achava vivo ou entre os abençoados. Fiquei satisfeito, portanto, quando após prolongada busca pelas páginas das Denkenwürdigkeiten, deparei por fim com uma passagem em que o paciente aplaca essas dúvidas. Abre aspas. A memória de meu pai e meu irmão é tão sagrada para mim como, fecha aspas, etc., de modo que ambos eram falecidos por ocasião do desencadeamento de sua segunda doença, e é possível também da primeira. Não levantaremos, portanto, penso eu, novas objeções à hipótese de que a causa ativadora da enfermidade foi o aparecimento de uma fantasia feminina, isto é, homossexual passiva, de desejo que tomou por objeto a figura do médico. Uma resistência intensa a esta fantasia surgiu por parte da personalidade de Schreber, e a luta defensiva que se seguiu e que talvez pudesse ter assumido alguma outra forma
tomou por razões que nos são desconhecidas a forma de delírio de perseguição. A pessoa por que agora ansiava tornou-se seu perseguidor, e a essência da fantasia de desejo tornou-se a essência da perseguição. Pode-se presumir que o mesmo delineamento esquemático se tornará aplicável a outros casos de delírios de perseguição. O que distingue o caso de Schreber dos outros, contudo, é seu desenvolvimento ulterior e a transformação que sofreu no decurso deste. Uma das modificações foi a substituição de Flechsig pela figura superior de Deus. Isto parece a princípio um sinal de agravamento do conflito, uma intensificação da perseguição insuportável, mas logo se torna evidente que preparava o caminho para a segunda mudança. E com esta solução do conflito, era impossível para Schreber resignar-se a representar o papel de uma devassa para com seu médico, mas a missão de fornecer ao próprio Deus as sensações voluptuosas que este exigia não provocava tal resistência por parte de seu ego. A emasculação agora não era mais uma calamidade, tornava-se, abre aspas, consonante com a ordem das coisas, fecha aspas, assumia seu lugar numa grande cadeia cósmica de eventos e servia de instrumento para a recriação da humanidade após a extinção desta. Abre aspas, uma nova raça de homens nascida do espírito de Schreber, fecha aspas, assim pensava ele, reverenciaria como ancestral esse homem que se acreditava vítima de perseguição. Por esse meio fornecia-se uma saída que satisfaria ambas as forças em contenda. Seu ego encontrava satisfação na megalomania, enquanto que sua fantasia feminina de desejo avançava e tornava-se aceitável. A luta e a doença podiam cessar. O senso de realidade do paciente, contudo, que nesse meio tempo tornara-se mais forte, compelia-o a adiar a solução do presente para o futuro remoto e a contentar-se com o que poderia ser descrito como uma realização de desejo assintótica. A qualquer momento, previa ele, sua transformação em mulher ocorreria. Até então, a personalidade do Dr. Schreber permaneceria indestrutível. Em compêndios de psiquiatria, frequentemente deparamos com afirmações segundo as quais a megalomania pode desenvolver-se a partir de delírios de perseguição. Imagina-se que o processo seja o seguinte: o paciente é primariamente vítima de um delírio de estar sendo perseguido por forças de máximo poder. Sente então necessidade de explicar isto a si próprio, e dessa maneira ocorre-lhe a ideia de que ele próprio é personagem muito eminente e digna de tal perseguição. O desenvolvimento da megalomania é assim atribuído pelos livros didáticos a um processo que
Tomando de empréstimo a Ernest Jones, 1908, uma palavra útil, podemos descrever como racionalização. Mas atribuir consequências afetivas tão importantes a uma racionalização é, segundo nos parece, procedimento inteiramente não psicológico e, consequentemente, traçaríamos a divisão nítida entre nossa opinião e aquela que citamos nos livros didáticos. Não estamos reivindicando, por enquanto, conhecer a origem da megalomania. Voltando mais uma vez ao caso de Schreber, todos somos obrigados a admitir que qualquer tentativa de lançar luz sobre a transformação de seu delírio faz-nos defrontar com dificuldades extraordinárias. De que maneira e por que meios foi realizada a ascensão de Flechsig para Deus? De que fonte derivou ele a megalomania que tão afortunadamente o capacitou a resignar-se a essa perseguição ou, em fraseologia analítica, a aceitar a fantasia de desejo que tivera de ser reprimida? As Denkenwürdigkeiten dão-nos uma primeira pista, pois mostram-nos que na mente do paciente Flechsig e Deus pertenciam à mesma classe. Numa de suas fantasias, ele escutou por acaso uma conversa entre Flechsig e a esposa deste, na qual o primeiro asseverava ser Deus Flechsig, de modo que a esposa pensou que ele ficara louco. Mas há outro aspecto no desenvolvimento dos delírios de Schreber que exige nossa atenção. Se efetuarmos um levantamento das ilusões como um todo, veremos que o perseguidor se acha dividido em Flechsig e Deus, exatamente da mesma maneira. O próprio Flechsig subsequentemente cinde-se em duas personalidades, o superior e o médio, Flechsig e Deus, em Deus inferior e superior. Nos estágios posteriores da doença, a decomposição de Flechsig progride ainda mais. Um processo de decomposição desse tipo é muito característico da paranoia. A paranoia decompõe tal como a histeria condensa. Ou antes, a paranoia reduz novamente a seus elementos os produtos das condensações e identificações realizadas no inconsciente. A frequente repetição do processo de decomposição no caso de Schreber seria, de acordo com Jung, expressão da importância que a pessoa em apreço possuía para ele. Toda essa divisão de Flechsig e Deus em certo número de pessoas possuía assim o mesmo significado que a decisão do perseguidor. Em Flechsig e Deus, todas eram duplicações do mesmo importante relacionamento. Mas, a fim de interpretar todos estes pormenores, temos ainda de chamar atenção para nossa visão da decomposição do perseguidor em Flechsig e Deus como uma reação paranoide a uma identificação previamente estabelecida das duas figuras ou a pertencerem elas à mesma classe.
Se o perseguidor Flechsig fora originalmente uma pessoa a quem Schreber amara, então também Deus deveria ser simplesmente o reaparecimento de alguém mais que ele amara, e provavelmente alguém de maior importância. Se acompanharmos essa sequência de pensamentos, que parece ser legítima, seremos levados à conclusão de que esta outra pessoa deve ter sido seu pai. Isso torna ainda mais claro que Flechsig deve ter representado o irmão que esperemos pode ter sido mais velho que ele próprio. A fantasia feminina que despertou uma oposição tão violenta no paciente tinha assim suas raízes no anseio intensificado até um tom erótico pelo pai e pelo irmão. Esse sentimento, na medida em que se referia ao irmão, passou por um processo de transferência para o médico Flechsig, e quando foi devolvido ao pai, chegou-se a uma estabilização do conflito. Não acharemos que tivemos razão de introduzir assim o pai de Schreber em seus delírios, a menos que a nova hipótese mostre ela própria ser de alguma utilidade para a compreensão do caso e a elucidação de pormenores dos delírios que ainda são ininteligíveis. Recordar-se-á que o Deus de Schreber e as relações deste com ele exibiam as características mais curiosas, como apresentavam uma estranha mistura de crítica blasfema e insubordinação amotinada por um lado e de devoção reverente por outro. Deus, segundo ele, sucumbira à influência desencaminhadora de Flechsig. Era incapaz de aprender qualquer coisa pela experiência e não compreendia os homens vivos, porque só sabia lidar com cadáveres, e manifestava o seu poder numa sucessão de milagres que, por espantoso que fosse, eram, todavia, fúteis e ridículos. Ora, o pai do Senatspresident, Dr. Schreber, não era uma pessoa insignificante. Era o Dr. Daniel Gottlob, Gottlob, Moritz Schreber, cuja memória é mantida viva até os dias de hoje pelas numerosas associações Schreber que florescem especialmente na Saxônia, e além disso era médico. Suas atividades em favor da promoção da criação harmoniosa dos jovens, de assegurar uma coordenação entre a educação no lar e na escola, de introduzir a cultura física e o trabalho manual com vistas a elevar os padrões de saúde. Tudo isto exerceu influência duradoura sobre seus contemporâneos. Sua grande reputação como fundador da ginástica terapêutica na Alemanha é ainda comprovada pela ampla circulação de seus Ärztliche Zimmergymnastik nos círculos médicos e pelas numerosas edições que teve. Um pai como esse, de maneira alguma, seria inadequado para a transfiguração em Deus.
na lembrança afetuosa do filho de quem tão cedo havia sido separado pela morte. É verdade que não podemos deixar de achar que existe um abismo intransponível entre a personalidade de Deus e a de qualquer ser humano, por eminente que este possa ser. Mas devemos lembrar que isto nem sempre foi assim. Os deuses dos povos da antiguidade achavam-se em relacionamento humano mais estreito com eles. Os romanos costumavam deificar seus imperadores mortos como questão de rotina, e o imperador Vespasiano, homem sensato e competente, exclamou quando pela primeira vez caiu doente, abre aspas, ai de mim, parece-me que me estou transformando em Deus. Estamos perfeitamente familiarizados com a atitude infantil dos meninos para com o pai. Ela se compõe da mesma mistura de submissão reverente e insubordinação amotinada que encontramos na relação de Schreber com o seu Deus, e ao protótipo inequívoco desta relação, fielmente copiada dela, mas a circunstância de o pai de Schreber ter sido médico, e médico dos mais eminentes, que sem dúvida foi muito respeitado por seus pacientes, é que explica as características mais notáveis de seu Deus e aquelas sobre as quais se demora de maneira tão crítica. Poderia um escárnio mais acerbo ser, está escrito acerbo, mas eu acredito que seja exacerbado, ser demonstrado por um médico do que declarar que ele nada compreende sobre os homens vivos e só sabe lidar com cadáveres? Sem dúvida, constitui atributo essencial de Deus realizar milagres, mas um médico os realiza também. Ele efetua curas miraculosas, como seus clientes entusiásticos proclamam. De maneira que, quando vemos que esses próprios milagres, para os quais o material foi fornecido pela hipocondria do paciente, mostram ser incríveis, absurdos e, até certo ponto, positivamente ridículos, lembramo-nos da asserção feita em A Interpretação de Sonhos, de que o absurdo nos sonhos expressa ridículo e derrição. Evidentemente, portanto, ele é utilizado com os mesmos propósitos na paranoia, com referência a algumas das outras censuras que ele dirige contra Deus, tais como, por exemplo, a de que nada aprendeu pela experiência. É natural supor que constituem exemplos do mecanismo tu quoque empregado pela criança que, quando recebem uma reprovação, dirigem-na de volta inalterada à pessoa que originou. Semelhantemente, as vozes dão-nos fundamentos para suspeitar que a acusação de assassinato de alma levantada contra Flechsig foi, desde o início, uma autoacusação. Encorajados pela descoberta de que a profissão do pai auxilia a explicar as peculiaridades do Deus de Schreber, aventurar-nos-emos agora uma interpretação que pode lançar certa luz
sobre a extraordinária estrutura desse ser. O mundo celestial consistia, como sabemos, nos domínios anteriores de Deus, também chamados de antessalas do céu, e que continham as almas dos mortos e de Deus inferior e Deus superior, que juntos constituíam os domínios posteriores de Deus. Embora devamos estar preparados para descobrir que existe aqui uma condensação que não poderemos solucionar, todavia vale a pena referir-nos a uma pista que já se acha em nossas mãos. Se os pássaros miraculados, que se demonstrou serem moças, foram originalmente antessalas do céu, não poderá acontecer que os domínios anteriores de Deus e as antessalas do céu devam ser encaradas como símbolo do que é feminino e os domínios posteriores de Deus do que é masculino? Se tivéssemos certeza de que o irmão falecido de Schreber era mais velho que ele, poderíamos supor que a decomposição de Deus em inferior e superior expressava a recordação do paciente de que, após a morte prematura do pai, o irmão mais velho ocupara seu lugar. Com relação a isso, finalmente gostaria de chamar a atenção para o tema do Sol, o que através de seus raios veio a ter tanta importância na expressão dos delírios. Schreber mantém uma relação bastante peculiar com o Sol. Este lhe fala em linguagem humana e assim se lhe revela como um ser humano ou como o órgão de um ser superior que está por trás dele. Somos informados por um relatório médico de que em determinada ocasião Schreber costumava gritar-lhe ameaças e insultos e positivamente berrar com ele e gritar-lhe que deveria rastejar para longe e se esconder. Ele próprio nos conta que o sol empalidece na sua frente. A maneira pela qual o sol se encontra ligado a seu destino é demonstrada pelas importantes alterações que aquele experimenta logo que ele sofre mudanças, assim como, por exemplo, durante suas primeiras semanas em Sonnenstein. Schreber facilita-nos a interpretação deste seu mito solar. Ele identifica o Sol diretamente com Deus, às vezes com Deus inferior, Arimã, outras com o superior. Abre aspas. No dia seguinte, reticências, viu Deus superior, Ormuzd, e desta vez não com meus olhos espirituais, mas com os corporais. Era o sol, mas não o sol em seu aspecto comum, como é conhecido de todos os homens. Era, reticências, fecha aspas. Portanto, não é mais que coerente de sua parte tratá-lo do mesmo modo que trata o próprio Deus. O Sol, por conseguinte, nada mais é que outro símbolo sublimado do Pai. E salientando isto, devo declinar de toda a responsabilidade pela monotonia das soluções fornecidas pela psicanálise.
Neste caso, o simbolismo ignora o gênero gramatical, pelo menos no que concerne ao alemão, pois, na maioria das outras línguas, o sol é masculino. Seu correspondente neste quadro dos dois pais é a terra-mãe, como é geralmente chamada. Frequentemente deparamos com confirmações dessa afirmação. Ao solucionar as fantasias patogênicas dos neuróticos por meio da psicanálise, não posso fazer mais que simples alusão à relação de tudo isso com os mitos cósmicos. Um de meus pacientes que perdera o pai muito cedo estava sempre procurando redescobri-lo no que era grande e sublime na natureza. Desde que soube disto, pareceu-me provável que o hino de Nietzsche, von Sonnenaufgang, significa antes do amanhecer, constitua a expressão do mesmo anseio. Outro paciente que se tornou neurótico após a morte do pai foi acometido da primeira crise de ansiedade e tonturas quando o sol resplandeceu sobre ele. No momento em que estava trabalhando no jardim com uma pá, apresentou espontaneamente como interpretação o fato de se ter assustado porque o pai o olhara enquanto trabalhava na mãe com um instrumento pontudo. Quando me aventurei a uma suave admoestação, deu ar de maior plausibilidade à sua opinião, dizendo que, mesmo em vida do pai, ele o havia comparado ao sol, ainda que em sentido satírico. Sempre que lhe perguntavam onde seu pai ia passar o verão, respondia nestas sonoras palavras do prólogo no céu: "Und seinen Worcestershire Reise wollen dat mit Donnergang." O pai, a conselho médico, costumava fazer uma visita anual a Marienbad. A atitude infantil deste paciente para com ele manifestou-se em duas fases sucessivas. Enquanto o pai estava vivo, revelou-se em rebeldia indomável e franca discórdia, mas, imediatamente após sua morte, assumiu a forma de uma neurose baseada em submissão abjeta e obediência tardia para com ele. Assim, no caso de Schreber, mais uma vez encontramo-nos no terreno familiar do complexo paterno. A luta do paciente com Flechsig revelou-se a ele como um conflito com Deus, e temos, portanto, de explicá-la como um conflito infantil com o pai que amava. Os pormenores deste conflito, sobre o qual nada sabemos, foram o que determinou o conteúdo de seus delírios. Nenhum material que, em outros casos dessa natureza, é revelado pela análise, acha-se ausente no caso atual. Todo elemento é sugerido de uma maneira ou de outra. Em experiências infantis como essa, o pai interfere com a satisfação que a criança está tentando obter. Esta é geralmente de caráter autoerótico.
embora posteriormente seja a miúde substituída na fantasia por alguma outra satisfação de tipo menos inglório. No final do estágio do delírio de Schreber, vitória magnífica foi alcançada pelo impulso sexual infantil, pois a voluptuosidade tornou-se temente a Deus, e o próprio Deus, o Pai, nunca se cansava de exigi-la dele. A ameaça paterna mais temida, a castração, na realidade forneceu material para sua fantasia de desejo, a princípio combatida, mas depois aceita, de ser transformado em mulher. Sua alusão a um delito acobertado pela ideia substituta de assassinato de alma não poderia ser mais transparente. Descobriu-se que o assistente-chefe era idêntico a seu vizinho von W., que, conforme as vozes, havia-o falsamente acusado de masturbação. As vozes diziam como se fornecendo fundamentos para a ameaça de castração, abre aspas, pois você deve ser representado como sendo dado a excessos voluptuosos, fecha aspas. Finalmente, chegamos ao pensamento forçado a que o paciente se submeteu porque supunha que Deus acreditaria que ele se havia tornado idiota e se afastaria dele se deixasse de pensar por um só momento. Trata-se de reação com a qual estamos também familiarizados sob outros aspectos, a ameaça ou temor de perder a razão por entregar-se a práticas sexuais e, especialmente, a masturbação. Considerando o enorme número de ideias delirantes de natureza hipocondríaca que o paciente desenvolveu, talvez não se deva dar grande importância ao fato de algumas delas coincidirem, palavra por palavra, com os temores hipocondríacos dos masturbadores. Qualquer um que fosse mais audacioso do que eu em efetuar interpretações ou estivesse em contato com a família de Schreber e, consequentemente, mais familiarizado com a sociedade em que se movimentava e com os pequenos fatos de sua vida, acharia fácil remontar inumeráveis pormenores de seus delírios às fontes e descobrir assim seu significado. E isso, apesar da censura a que as Denkenwürdigkeiten foram submetidas, sendo como é, porém, devemos necessariamente contentar-nos com este enevoado esboço do material infantil que foi utilizado pelo distúrbio paranoico ao retratar o conflito atual. Talvez me seja permitido acrescentar umas poucas palavras com vista a estabelecer as causas deste conflito que rompeu em relação à fantasia feminina de desejo. Como sabemos, quando uma fantasia feminina de desejo aparece, nossa tarefa é associá-la com alguma frustração, alguma privação na vida real,
Ora, Schreber admite haver sofrido privação deste tipo. Seu casamento, que descreve como feliz sob outros aspectos, não lhe deu filhos e, em particular, não lhe trouxe filho homem que poderia tê-lo consolado da perda do pai e do irmão e sobre quem poderia ter drenado suas afeições homossexuais insatisfeitas. Sua linha familiar ameaçava perecer e parece que ele sentia bastante orgulho de seu nascimento e linhagem. Abre aspas. Tanto os Flachsigs quanto os Schrebers eram membros das mais altas nobrezas do céu, como diz a expressão. Os Schrebers, em particular, portavam o título de margraves da Toscana e Tasmânia, pois as almas instigadas por algum tipo de vaidade pessoal têm o costume de adornar-se com títulos um tanto antissonantes, tomados de empréstimos a este mundo. O grande Napoleão obteve divórcio de Josefina, embora somente após graves lutas internas, porque ela não poderia propagar a dinastia. O Dr. Schreber pode ter formado uma fantasia de que, se fosse mulher, trataria o assunto de ter filhos com mais sucesso. E pode ter assim retornado à atitude feminina em relação ao pai, que apresentaria nos primeiros anos de sua infância. Se assim fosse, então delírio de que, por causa de sua emasculação, o mundo se povoaria de uma nova raça de homens nascidos no espírito de Schreber. Delírio cuja realização continuamente adiava para um futuro cada vez mais remoto. Travessão. Teria também a intenção de oferecer-lhe uma saída para sua falta de filhos. Se os homenzinhos que o próprio Schreber acha tão enigmáticos fossem crianças, então não teríamos dificuldade em compreender porque se acham reunidos em tão grande número em sua cabeça. Eles eram verdadeiramente os filhos de seu espírito,